Fala, povo! Como que vocês estão? Bem ou não? Felipe falando aqui. Seguinte, começando um novo quadro aqui no canal, né? Eu tô acostumado a postar música e tal, mas vou começar um novo quadro aqui chamado... Worship as a lifestyle. Então, eu coloquei outra pessoa pra falar porque meu inglês é ruim, mas que significa adoração como estilo de vida, tá bom? Adoração como sacrifício, né? Um subtema aí desse quadro chamado Adoração como estilo de vida. Hoje o que a gente vai falar vai ser a adoração como sacrifício, né, cara? Mas, primeiramente, eu acredito que o que a gente precisa entender é o que é adoração, tá? E, cara, adoração não é pad, né? Não é um fundo musical, adoração não é música. Cara, a adoração eu gosto de enxergar como um estilo de vida, tá? Que é inclusive o nome desse quadro que a gente está começando hoje, tá bom? Mas é o seguinte, a gente confunde um pouco sobre o que tange a adoração. Então, para resumir aqui, adoração é tudo aquilo que revela quem Deus é. Então, tudo aquilo que eu faço que revela quem Deus é, isso nós chamamos de adoração. Então, quando eu canto, quando pregamos, quando a gente trabalha, quando a gente vive nossa vida cotidiana, para nós, como verdadeiros cristãos, é uma obrigação revelar Cristo nesses lugares, né? Não só na igreja, não só no grupo de louvor, não só no nosso estudo bíblico, mas sim na nossa vida cotidiana, ou seja, vida na escola, vida no trabalho. Então, será que Cristo é revelado através da minha vida, no meu trabalho, para os meus amigos, entende? Para o seu patrão, que seja, para a sua amiga da escola, o seu amigo da escola. Será que Cristo está sendo revelado através da sua vida para eles, entende? Então, adoração como estilo de vida, tá? Então, é o seguinte, a adoração ela está baseada no conhecimento que você tem sobre Deus. Se o seu conhecimento sobre Deus é raso, a sua adoração, consequentemente, vai ser rasa, entende? Então, qual é o conhecimento que você tem de Deus? Entende? Às vezes não é culpa da igreja, entende? Muitas vezes o louvor não flui, mas não é culpa da igreja. Às vezes é nós que não temos o conhecimento profundo sobre quem Deus é. E muitas vezes, como ministros de Deus, que está ministrando ali a palavra na hora do louvor, a gente fala palavras por nós mesmos, nós não temos profundidade naquilo que estamos falando. Muitas vezes nós só repetimos coisas que outros ministros falam, mas nós não sabemos a profundidade disso. Muitas vezes não é culpa da igreja. E acontece às vezes também da igreja não ter uma profundidade bíblica sobre o que é adoração. E muitas vezes não é culpa da igreja, é culpa nossa, entende? Como ministros, o presbitério da igreja precisa ensinar a igreja o que é adoração, que a adoração não é um momento de música, não é um momento onde a gente vai começar a tocar as canções ali e tudo vai fluir. Não, cara, a adoração ela parte de um lugar onde eu preciso entender quem Deus é para eu adorar esse Deus que eu conheço. Que, cara, às vezes a gente está na igreja, a gente está adorando a um Deus que talvez a gente nem sabe quem ele é, então a gente não está adorando ele, a gente está adorando qualquer outra coisa, a gente adora a música, a gente adora o momento, a gente adora a experiência, menos o Deus que causa as experiências. Entende? A gente adora a cura, mas não adora o Deus que cura. Entende? Então vamos lá. Busque conhecer a Cristo, tá? Passe os seus dias perguntando: quem é Jesus? Entende? Quem Jesus é? Sabe? A profundidade dessa pergunta ela é muito importante, tá? Quem Jesus é fazer o que diz em Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta e busque em secreto os segredos do coração de Deus. Entende? Então, para nós adorarmos o Deus, para nós entendermos quem Deus é, se a adoração é revelar
esse Deus que a gente conheceu, como que eu posso conhecer mais esse Cristo? Como que eu posso conhecer mais para eu poder adorá-lo de verdade? Cara, lendo a Bíblia, orando, né, e jejuando. E essa palavra que eu estou trazendo para vocês me atingiu primeiro, antes de eu vir gravar esse vídeo. Então, muitas vezes a inconstância nos atinge de uma forma que a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue orar, a gente não consegue mais. Cara, é uma luta que a gente tem que estar disposto a batalhar todos os dias, tá bom? Então busque Cristo, cara. Então você só vai conhecer a Cristo, conhecer a beleza de Cristo orando, jejuando, entrando no seu quarto, buscando Ele em secreto, para aí depois você conseguir adorá-lo de verdade, tá bom? Busque a Cristo, conheça a Cristo, para que a sua adoração não seja rasa. Lembre-se, a sua adoração, ela é o reflexo do que você sabe de Deus. Se você não sabe nada de Deus, a sua adoração, ela é rasa, tá bom? Muitas vezes, gente, agora, né, eu falei um pouco sobre o que é adoração, pra gente falar, né, sobre a adoração como sacrifício. E entrando nesse tema sacrifício, algo que Deus tem me incomodado muito ultimamente, é esse tema, adoração como sacrifício, porque a gente ouve de muitas pessoas, a gente ouve muito que, cara, a gente quer uma vida de adoração light, entendeu? A gente quer uma vida de adoração sem problemas, sem dor, e isso, infelizmente, isso não existe. Uma vida de adoração sem dor, sem dificuldade, ela não existe, tá? É impossível viver uma vida de adoração sem sacrifício. É impossível. À luz da Bíblia, isso é impossível. Quando a gente lê Gênesis 22:5, vou até abrir com vocês para eu ler. Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Então a palavra aqui, adorado, ou adorarmos em outras versões, ou adorar, né? O interessante, tá? Dessa palavra adorar na Bíblia, que é citado aqui em Gênesis 22:5. Qual é o contexto da história? É Abraão levando seu filho Isaac para sacrificá-lo no monte, a pedido de Deus, né? E a palavra, em Gênesis 22:5, Abraão tá falando, cara, filho, espera aqui, que eu como filho vamos lá adorar, né, a Deus. E é interessante que a palavra adorar, ou adorarmos, né, é a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia. A palavra adorar, adoração, ou adorarmos, é a primeira vez que ela aparece na Bíblia, em Gênesis 22:5, tá? Então, Deus pede para Abraão subir ao monte para matar seu próprio filho. Abraão não chama isso de prova. Abraão não chama isso de dia mau. Abraão chama isso de adoração, tá? E muitas vezes a gente precisa entender que a revelação que Abraão teve de Cristo se provou verdadeira quando ele esteve disposto a matar seu próprio filho por amor a Cristo. Entende? A revelação que Abraão tinha da face de Deus foi tão intensa que ele esteve disposto a fazer o inimaginável. Acertei a palavra. Ele estava disposto a fazer o inimaginável, cara, porque ele conheceu a Cristo. Homens como Abraão, Paulo teve como vitória, como sucesso, conhecer a Cristo, né, cara? Olhar para Cristo, entender quem Cristo é. Isso que era sucesso para Paulo. Sucesso para Abraão, como aqui a gente falou. E, cara, é algo muito legal, que eu não sei se vocês já pararam para pensar, eu tava pensando depois. Imagina Isaac, né? Depois de estar a infância de Isaac, como que foi? Isaac pensando, pô, cara, meu pai subiu no monte pra matar eu, mano, por amor a um Deus. Que Deus é esse, cara? E é Isaac entendendo, desde pequenininho, né, que a melhor tradução
para adoração é sacrifício. É sacrifício. A imagem que Isaac tem de adoração é sacrifício. Então a gente precisa entender isso, que ter uma vida de adoração, viver uma vida de adoração não vai ser light, ela não vai ser tranquila, ela vai vir repleta de lutas, né, cara? Que a gente vai ter que estar disposto a lutar. E uma coisa que me marcou muito num livro chamado Íntima Adoração, o autor chama Daniel Branco. Eu até com ele aqui, se eu não me engano, cara. Não sei se dá pra ver direitinho, se essa câmera vai focar. Mas é esse livro. Mano, esse livro aqui, o autor conta uma história de que ele tava em casa e recebeu uma ligação e era um casal de amigos dele da igreja. E ao chegar na casa desse casal, algo desesperador assim, ele encontra, né, o casal, a multidão de pessoas e tal, a mãe ajoelhada chorando, e ele pergunta o que aconteceu. E aí o pessoal conta que os dois filhos desse casal estavam balançando na rede, né, e a rede pendurada nas duas colunas, e as duas colunas cederam, né, e esmagaram os dois filhos deles, né, faleceram na hora os dois. E ao ver isso, né, cara, esse pastor Daniel, ele chega naquele lugar, ele vê todo o cenário, né, cara, vê os filhos, né, no chão já, e a mãe ajoelhada, e ele dizia que a mãe, ela fazia aquela oração que Paulo fez, né, cara? Quem vai me separar do amor de Deus? Será a luta, será o principado, a potestade. Então, ao se deparar com aquela atitude daquela mãe que acabou de perder dois filhos, ele ficou impactado com aquilo. E o autor diz que talvez ele não aguentaria passar pelo que essa mãe e esse pai estão passando. Perderam dois filhos e mesmo assim eles estavam adorando a Deus. Então, que tipo de adoração light que é essa? Não é light, né, cara? Não é... Entende? E alguns anos se passam e esse autor tem um filho e esse filho também vem a falecer, o filho desse autor. E ele diz que esse foi um momento de mais angústia na vida dele, porém os momentos de adoração que ele estava na presença de Deus meio que cobria tudo e dava ali um alívio, sabe? Então, cara, há uma graça em adorar a Deus na dor, entende? Há uma graça em adorar a Deus nos momentos difíceis, né, cara? A gente precisa entender que é nos momentos difíceis que a gente se precisa mostrar como verdadeiros adoradores, e não para as pessoas, não para os outros, mas para Deus, porque é Deus que está permitindo a gente passar por isso, né, cara? É Deus que está permitindo. E nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e estar preparados, né, cara? Estar preparados para que Deus possa nos moldar, né, criando em nós um caráter de verdadeiros adoradores que não adoram a Deus somente nos momentos fáceis, né, mas sim também nos momentos difíceis. E, cara, há uma frase que eu gosto muito de uma ministra, que ela fala assim, que adorar a Deus nos tempos difíceis, né, quando a gente está passando por algo difícil, mesmo assim a gente adora a Deus. Isso a gente pode ter certeza que isso está chegando no coração de Deus. Isso está chegando como um aroma suave, né, a Deus, porque é na dor. E então, tem uma história muito legal também do Bill Johnson. Ele perde a esposa dele morre, né, e ele prega, né, no domingo que passou, que a esposa dele morreu. Aí as pessoas dizem, cara, como você vai conseguir pregar, não sei o que e tal. E ele fala assim que há uma dádiva, há uma graça em adorar a Deus na dor, porque vai ser só aqui na terra. Porque quando a gente Jesus voltar e nós formos para a glória com Ele, não vai haver dor lá. Então a gente vai adorar a Deus plenos.
mas aqui na terra é o único momento que a gente vai ter para adorar a Deus na dor, sabe? Adorar a Deus talvez com uma conta atrasada, adorar a Deus talvez com um câncer, adorar a Deus talvez com uma doença, adorar a Deus talvez acabou de perder o pai, acabou de perder a mãe, acabou de perder algum ente querido. Adorar a Deus independente dessas circunstâncias, cara, é algo de atitude de pessoas que foram atingidas pela revelação de quem Cristo é, entende? Isso são adorar a Deus na dor, é a atitude de pessoas que foram atingidas pela beleza de Cristo. Há uma dádiva nisso, há uma graça nisso, entende? Então, cara, para o primeiro vídeo é isso, né? Dessa série que a gente vai estar conversando aí durante esses... até Deus falar para nós mudar o tema. Mas a adoração como estilo de vida. Hoje a gente falou um pouco sobre a adoração como sacrifício, né, cara? Viva isso, gente. Viva a adoração, tá? A adoração não é um momento, é uma vida que você vive, tá? A adoração no culto litúrgico é apenas um reflexo do que você tem vivido na sua vida cotidiana, entende? Não existe como você adorar a Deus na igreja e chegar em casa você maltratar sua mãe. Não existe você adorar a Deus na igreja, chegar em casa você tratar mal sua esposa, por exemplo. É algo que isso não existe. Então precisamos viver a adoração como estilo de vida. E hoje a gente falou um pouco sobre a adoração como sacrifício, então entenda isso, tá? Esteja preparado, não para Deus te castigar, mas para Deus te para Deus te tratar, trazendo maturidade para o seu coração, entende? A gente vai passar por momentos difíceis, mas, cara, não deixe de adorar e engrandecer o nome de Deus na dor, assim como Jó fez. Jó entendeu algo, Abraão entendeu algo, apóstolo Paulo entendeu algo, Pedro entendeu algo, João entendeu algo. Eles entenderam que a revelação de quem Cristo é o objetivo mais importante de todo cristão, é entender quem Cristo é, tá? Tudo que nós fazemos que revela Cristo, isso é adoração. Então você precisa entender que, independente da dificuldade, da dor, você precisa adorar a Cristo. Você vive para isso. Amém? Que essa palavra possa ter atingido os corações de vocês possam ter entendido isso, tá bom? Comenta aí no vídeo, tá? Se Deus falou com você, comenta aí no vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? Se inscreve no canal, gente, isso é muito importante, tá? Você tá se inscrevendo, para que você possa ficar atento aí em todos os vídeos que eu for postando e tal, tá bom? Outra coisa, entra na descrição do vídeo, eu vou deixar o PDF para vocês, tá? Aí vocês baixam o PDF, tudo que eu falei vai estar tudo aqui no PDF aqui no computador, tá bom? Aí vocês abrem aí, vocês dão uma olhada, estuda, se tiver pergunta, o Instagram meu tá aí também na descrição, vocês mandam mensagem lá, Felipe, tem dúvida disso e tal, não pode mandar lá que nós responde, fechou? É nóis, valeu!